Bom, bom dia a todos e bom dia a todas. A gente vai ter um papo bem bacana aqui, falando sobre conselhos de administração. E eu acho que a gente vai poder abordar os dois aspectos, o que é estar num conselho e o também, muitas investidoras aqui, obrigada, que resultado que isso pode trazer também para os nossos investimentos. Então, eu vou começar aqui só dando uma ideia da dimensão, né, desse mercado. Então, atualmente, se a gente olhar as 400 empresas aí que são listadas na B3, a gente tem, dentro de um conselho, pelo menos é a prática ali, né, ou a melhor prática diz que esse conselho deve ser composto entre 5 e 11 membros, mas vamos pegar uma média aí, de 8 membros nesses conselhos. Em geral, 20% dessas posições em conselho são destinadas a quem quer atuar profissionalmente em conselho de administração. Então, a gente está falando aí de umas 640 oportunidades de trabalho. E aí, se a gente pegar um estudo aqui da Korn Ferry, apenas 20%, 21%, 22% dessas posições, desses postos, são ocupados por mulheres. Então, a gente está falando aqui de 134 vagas. Mas a gente tem também uma amplitude maior quando a gente sai dessas empresas de capital aberto e a gente vai para as empresas, que são empresas familiares, empresas de capital fechado. Então, existem mais ou menos 20 mil empresas e a gente estima aí que entre 1.500 e 3.000 delas têm algum tipo de conselho atuante. Então, são empresas aí que, em busca da melhor governança, elas compõem, né, organizam as suas estruturas de governança a partir de diferentes comitês, conselhos, nós vamos falar sobre isso por aqui. E aí, quando a gente está olhando, então, isso, né, é um panorama do mercado de trabalho para quem quer atuar numa posição de conselho. Mas, quando a gente olha para o outro lado, tem um estudo que mostra que conselhos que são mais diversos e conselhos que têm mulheres atuando, eles acabam tendo um retorno melhor para os seus investidores. Então, um estudo da XP aqui, feito com 15 empresas listadas na B3, traz aqui que mulheres que estão no conselho trazem uma diversidade e isso traz um resultado para a empresa que pode ser superior e muito considerável. Então, mostra a importância da gente trabalhar também com a diversidade. Mas como é que a gente faz para alcançar, então, um posto tão desejado como o dessas mulheres? Eu também tive a oportunidade de atuar profissionalmente em um conselho. Como é que a gente consegue chegar a uma posição como essa? Como é que a gente constrói, ao longo de toda a nossa carreira, competências, networking, informação, capacitação, que nos torna apto a ocupar uma posição como essa? Então, essas e outras perguntas serão respondidas aqui por essas mulheres incríveis. Então, a gente tem aqui a Carol, a Rossana e a Denise. E aí, para começar, né, a gente quer saber quem são vocês. Então, por favor, começar aqui. Denise, conte um pouco da sua trajetória e como é que você construiu uma trajetória linda, que eu conheço boa parte dela, para ocupar a posição que você ocupa hoje. Bom, primeiro eu queria agradecer a Maria Helena Valho por nos convidar para fazer parte desse evento maravilhoso. É o segundo ano que eu participo. Incrível ver vocês aqui. É uma alegria ver tanta mulher interessada em investimento. Minha vida foi investimento. Então, saber que vocês estão realmente fazendo essa jornada me deixa muito feliz. É tudo que eu quis sempre na vida, ver gente investindo, mulher investindo. Fantástico. Bom, eu fiz a carreira em investimento, então, por isso que eu estou tão alegre. Eu comecei num banco de investimento com 21 anos e nunca saí dessa área. Eu mudei de áreas, mas sempre dentro da carreira de investimento. Banco de investimento, gestão de recursos, depois banco de investimento, gestão de recursos, M&A, enfim, todas as atividades, Project Finance, todas as atividades dentro de uma carreira de investimento. Além disso, eu tive algumas atividades institucionais, fui presidente da Ambima, onde eu convivi com a Ana Leone, uma profissional maravilhosa, e que continuo convivendo, né, Ana? A gente continua fazendo umas coisas aí. Essa mulher é maravilhosa, viu, gente? Quem não conhece precisa conhecer.
E também sou hoje conselheira, fui conselheira de várias empresas, da B3, da Vale, da Latasa, da São Paulo Alpargatas, enfim, de uma série de empresas mais lá atrás, e hoje eu sou conselheira do Bradesco, eu fiz minha carreira no Bradesco, foram praticamente 34 anos, numa casa que eu tenho muito orgulho. Sou conselheira, fui convidada a voltar como conselheira, uma coisa que nunca aconteceu no Bradesco, eu estou, por isso, mais do que orgulhosa. Sou conselheira da Solvi Ambiental, que é uma empresa que faz tratamento de resíduos, enfim, tudo que a gente precisa hoje, reciclagem, a energia, né, waste to energy, e também sou membro, vice chair da força-tarefa da TCFD, que é uma força-tarefa que trata de informações sobre risco financeiro associados aos riscos climáticos. Então, acho que eu passei por muitas coisas, eu vou deixar minhas colegas falarem, mas eu tenho assim, uma carreira muito voltada para investimento, então, muito ligada a esse evento, esse projeto da Maria Helena, e com muito orgulho eu participo aqui. Bom, obrigada, né? Está ouvindo? Estão ouvindo ou não, né? Vamos lá. Bom, eu sou Rossana Sadir, eu construí minha carreira não em investimento, em empresas multinacionais e familiares. Comecei minha carreira como estrategista, então, sou formada em administração, fui direto para McKinsey, Monsanto, Editora Abril e Avon. Então, eu fui diretora de estratégia no Brasil, me mudei para a Colômbia com marido, filhos, e fui diretora de estratégia para o cluster andino. 13 anos como estrategista. Aí, meu segundo ciclo foi como CEO. Eu fui presidente pela Avon no Equador, depois no Chile, e presidente pela Amway para a América Latina. Então, 11 países por 7 anos. Então, 13 anos de estrategista, 12 anos de CEO. E, nos últimos 3 anos, eu tenho atuado em conselhos, esse é meu terceiro ciclo, de vários que virão, né? Dizem que a gente vai ter 10 profissões ao longo de 100 anos que vamos viver. Na verdade, eu estou resumindo em 3, mas eu acho que no meio já entram outras que vão somando, né? E eu estive em conselhos de empresas bem variadas. Eu tenho meu propósito, o que me apaixona é viver novas experiências. Eu sou apaixonada por ser um agente de transformação para mim mesma, para as pessoas que me rodeiam e para as organizações nas quais eu atuo. Então, eu procuro um portfólio de empresas que eu possa aprender e contribuir de uma maneira muito ativa. Eu estou em empresas de capital aberto, fechado, e estive em empresas de capital público, eu fui conselheira de Furnas, em empresas multinacionais, conselhos internacionais e conselhos familiares. Então, eu represento o BID na líder de varejo do Uruguai, eu estou na Keone, quem gosta de hair care, né, de luxo, eu estou na Keone, já trabalhei em eletrodomésticos de luxo, estamos juntos com a Denise na SPAC da Crescera, que é aberta na Nasdaq. Então, eu tenho um portfólio de 9 empresas nas quais eu atuei e atuo como conselho, né? E empresas de varejo, bens de consumo, infraestrutura, tecnologia e private equity. Então, é isso o que me apaixona, e estar com vocês hoje é sempre um prazer. Espero poder contribuir bastante. Obrigada. Bom dia. Bom, também quero agradecer Maria Helena Valho pelo convite e Denise, em especial. A Denise sabe o quanto eu sou fã, uma mulher que foi pioneira na liderança de mercado financeiro, que na época dela não era fácil. Não é ainda, né? Mas era 1000 vezes mais difícil. Adorei conhecer a Rossana e a Ana. Eu tenho uma carreira distinta. Eu sou multissetor, mas sempre com uma função predominante de inovação, desenvolvimento de negócio e impacto. Então, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu tive uma parte grande da minha vida na academia, e trabalhei 15 anos no INSPER, onde eu terminei como vice-presidente. Depois, eu fui para o mercado financeiro, na área de asset management, trabalhar com finanças sustentáveis, que foi quando eu conheci a Denise. E eu, nesse período, ocupei alguns conselhos, dentre os quais o Conselho de Administração do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é a saúde, e recebi um convite para ser do Comitê de Sustentabilidade e Diversidade do Grupo Boticário. Eu também adoro um creminho.
onde eu permaneço até hoje. E aí aconteceu uma coisa interessante, a Denise vai falar de como que é essa composição entre conselho e vida executiva. Eu saí do Conselho de Administração do Oswaldo Cruz para ser da Diretoria de Inovação, Pesquisa e Ensino, acumulando conselho no mercado financeiro, um conselho de um fundo que eu montei no agronegócio, e também na área de varejo, permanecendo no Grupo Boticário. E agora eu estou fazendo, hoje é a minha última semana no Oswaldo Cruz, eu estou assumindo um cargo de Chief Impact Officer da Stone, e permaneço no Oswaldo Cruz agora no Comitê de Estratégia. Então, saio da executiva, volto para o conselho. Então, hoje eu tenho uma combinação de conselhos pro bono, né, por exemplo, tem um que eu faço parte na área do agronegócio, que é o Solidariedade Network, que é uma ONG holandesa em cadeias de commodity no agro, e conselhos que são remunerados, né, que tem uma remuneração e você, obviamente, com isso aí tem algumas responsabilidades distintas. Então, acho que a minha carreira é uma mistura de setores, mas sempre trabalhando, eu gostei da fala da Rossana, né, eu me identifiquei bastante, né, sempre trabalhando o que é a minha verdade, né, eu gosto de transformar pessoas, amo gente, e os ecossistemas nos quais essas empresas, essas instituições atuam. E acho que, né, essa transversal marca a minha carreira, embora ela seja super multissetorial, como vocês, né, viram. É um prazer estar aqui. Uau, hein? Aqui já tem painel, pronto, né, gente? Olha, acho que por aqui acho que a gente já encerraria com boas histórias, mas tem muita coisa que vem por aí. A primeira coisa que eu queria explorar é que muitas aqui pensam em ocupar uma posição como essa. E aí, isso que foi que discutimos há pouco aqui. Isso é ou não é uma carreira, Denise? Não é uma carreira. Conselho é uma posição. A gente está conselheira, eu sempre digo, né, eu estou conselheira, assim como algumas posições executivas também, a gente está, né, a gente não é, até porque você foi eleito e quem te elege pode deixar de te eleger na próxima, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com essa percepção. Mas eu acho que é importante a gente saber, a Carolina acabou de dar, acho que ela é um dos melhores exemplos, você também é um bom exemplo, Rossana, a gente, quando faz uma carreira e vai acumulando experiência, você pode acumular a função de conselheira e executiva, você pode estar somente conselheira, você pode voltar para a carreira executiva, mas o conselho é uma posição que você é selecionada em determinadas condições, a gente vai discutir isso aqui hoje, por ter certas competências, certas habilidades, certas capacidades para aquele conselho naquele momento. Pode ser que, num outro momento, você não tenha mais, e não tenha mais para nenhum conselho, ou tenha alguém melhor, ou não tenha oportunidade. Então, você não vai ser mais conselheira. Então, a gente não pode imaginar que a gente vai viver de conselho. Não será renda, não será uma carreira. Então, a gente não pode contar, né, que infelizmente, né, eu ouço muitas vezes algumas colegas me perguntarem e pensarem que vão viver, olha, eu me aposentei, e eu estou imaginando ter uma renda do conselho, eu não contaria com isso. Isso pode acontecer, e o conselho deve ser algo que a gente almeja muito mais como um desafio intelectual, com os riscos que tem o conselho, porque conselho tem muito risco, não pensa que só tem a remuneração, né? E a maioria dos conselhos, a remuneração não é fantástica, mas tem muito risco. É desafiador, é maravilhoso, você aprende demais, né? É incrível, mas tem riscos, né? Pessoais, civis, criminais, né? O ambiental, eu vou dizer para vocês, é um dos mais perigosos que tem. Mas eu digo, não é uma carreira, é uma posição, e a gente tem que estar bem consciente disso. Maravilhosa posição, mas é uma posição. É interessante isso, né? Porque olhar a partir de uma perspectiva diferente do que comumente
a gente vê. Contando rapidamente, né, eu fiz parte de um conselho por 2 anos e meio, mais ou menos, de uma instituição financeira de capital aberto, e a posição, eles queriam alguém que tivesse experiência em educação financeira, porque um pilar importante do banco e estratégico do banco era esse, e acabei sendo escolhida para o conselho. Mas, Rossana, eu queria que você contasse um pouco para a gente. Assim, para a gente estar preparado para essa posição, é uma construção, né? E, na tua opinião, quais são os fatores mais importantes aí para ocupar essa posição? Bom, me perguntam muito isso. Eu costumo sair uma vez por semana, 2, para tomar café com amigos, para falar o que precisa para entrar num conselho. Né? Essa semana eu já falei 2 vezes esse discurso. Então, aqui hoje você vai falar no atacado. Agora aqui é melhor, não precisa sair para tomar café com cada uma, já pega um monte. Mas é interessante, porque quando você faz isso, quanto mais você fala, mais você se conscientiza do caminho a seguir. Né? Então, eu costumo dizer que tem 4 fatores que são críticos para uma posição de conselho. Tá? E são fatores um pouco diferentes do que a gente, às vezes, está acostumado. O primeiro é capacitar-se continuamente. Então, na posição de conselho, se na posição de executivo você tem que estar a par do que está acontecendo no mundo, você é meio que sugado pela bolha do seu sistema. Né? Então, a gente tem nossos chefes, nossos subordinados, nossos pares, os nossos concorrentes, nossas metas, clientes. Então, você vive aquela bolha interna, que eu costumo dizer que é que nem o Senado em Brasília olhando para baixo. Né? No conselho, nós somos como um radar. Então, a gente tem que trazer muito do que está acontecendo lá fora. Você tem que ser a pessoa que ajuda a administração a abrir os olhos, pensar fora da caixa e a estruturar o negócio para poder chegar aos seus objetivos de uma maneira mais sólida. Então, é que nem eu também costumo dizer, o Congresso em Brasília, que é essa meia esfera olhando para cima, capturando tudo. A única forma que você possa ser radar é se você está aberta e capturando tendências. Então, capacitação não é vou fazer um curso de formação de conselheiro e pronto, já estou conselheira. Né? Eu me certifiquei e sou conselheira. Não, é um contínuo. É participar de eventos como esse, é ir em congressos, é ir fazer cursos sobre o que está acontecendo, é dar, né? Porque muitas mais vezes dando palestras ou dando cursos, você também aprende muito. Então, capacitação contínua. O segundo fator é prepare seu pitch, né? O seu storytelling, ou em português, qual é a sua história que faz sentido para a empresa. A história de uma conselheira não é a mesma história de uma executiva. As competências que você precisa, você vai construindo ao longo da carreira. Mas, enquanto executiva, as pessoas olham muito o que você fez. Né? Você é tão grande quanto suas realizações. Então, nos ensinam nas entrevistas a dizer eu cresci 80% a Avon Equador em 2 anos, eu fiz um turnaround na Avon Chile, assim, assim, assado. E você vai dando os indicadores, os números e os fatos. Em conselho, as pessoas não estão tão interessadas no que você fez. Elas estão mais interessadas nas suas competências e como essas competências contribuem para as necessidades da empresa. Então, a Ana estava falando, me contrataram porque eu conheço de educação financeira. Né? Então, assim, de ter claro quais são as suas competências e quais são as competências que a empresa precisa, é muito mais fácil você falar das suas competências e dar os exemplos embaixo dessas competências. Então, criar o seu storytelling é fundamental. O terceiro fator é networking. Então, networking, 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 networking. Né? E aí dizem, olha, tem várias formas de fazer networking. São pessoas com quem você conhece, que já estão em conselhos, que indicam pessoas de conselho. Então, esse é um. E aí tem associações como o Women Corporate Directors, o WCD, o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tem grupos de WhatsApp, Mulheres em Conselho, tem muitos grupos que é bom você fazer parte para poder conhecer e ser conhecida. E tem também as organizações financeiras,
fundos de investimento, a empresas familiares. Então, assim, o quanto mais você construir ecossistemas, como estamos dizendo aqui, ambientes de networking, é o fundamental. E o quarto ponto que eu comento sempre é construa a sua reputação. Não basta você ter sua história e conhecer as pessoas se você não vai construindo a sua reputação no caminho. E não é colocando foto nas redes sociais, né? LinkedIn, Instagram, é trazendo conteúdo, dando muito para as pessoas, para elas verem quem é você. Então, acho que são esses 4 fatores que eu costumo indicar e fazer continuamente também, né? Só acrescentando rapidinho, acho que esse último ponto que a Rosana falou, da reputação, acho que naquilo que vocês são muito boas, vocês devem falar, vocês devem fazer palestra, vocês devem escrever artigo, vocês devem ser reconhecidas por aquilo que são boas, participar das associações como a Ambima, que eu falei, eu brinquei que eu fiz carreira na Ambima, né? Participei de todas as comissões, comitês, conselhos, porque aí as pessoas vão te reconhecendo como alguém que entende daquela matéria e isso vai contar para você. Você precisa ser tão reconhecida dentro da empresa quanto fora, para que a sua reputação seja construída ao longo do tempo. E esse networking não só com mulheres, gente. Networking você faz com homens também. As indicações que eu tive, todas as minhas indicações foram de homens. Por mais que agora eu faço tudo que eu posso, inclusive, a Ana vai lembrar, na minha presidência, eu brinquei, no meu governo, né, no meu governo, tinham 4 diretoras mulheres na Ambima, porque eu fiz questão de ligar para cada presidente de banco e pedir a indicação de uma mulher. Tem que ter ação positiva, mas quem me indicou para a Ambima foram homens, não foram mulheres. Porque aquilo é indicação, é uma votação, mas é uma indicação. Então, assim, a gente tem que fazer relacionamento com homem e com mulher, não pode ter diferença. A gente não pode imaginar que só a mulher vai nos ajudar. Não tem clube da Luluzinha, a gente vive numa sociedade e é assim que a gente tem que se comportar. Então, tem que almoçar, tem que trocar ideia. Esses temas que eu falei de técnicos, temas de interesse comum, tem que discutir com os amigos e com as amigas, com as colegas e com os colegas. Então, networking geral. Mulher não tem esse hábito. Mulher não tem esse hábito. Os caras vão jogar futebol depois do trabalho. Eu brinco, a gente não vai jogar vôlei depois do trabalho. Então, a gente tem... Agora tem o beach tênis, né? O pessoal vai jogar beach tênis. Então, tem que jogar beach tênis. Tem que fazer o que for possível para criar relacionamento, porque, na hora de indicar, se eles não conhecem a competência de vocês, eles indicam os amigos. Então, é isso, a gente tem que ser vista. A famosa frase, quem não é vista não é lembrado. Tá? Então, acho que isso é fundamental. Interessante isso que você trouxe, porque, recentemente, eu fui tomar café com um grande amigo, e ele é conselheiro de várias empresas, inclusive ele está no conselho do FGC, e aí ele me disse uma coisa parecida, ele falou assim, olha, é algo que você sempre tem que estar na cabeça das pessoas, porque muitas vezes é oportunidade. E o conselho, você é escolhido, mas você tem que escolher também, né? Até por conta desses riscos, e até entender que competência, né, Carol? Você que trabalha nessa coisa mais transversal aí de competências, você tem que saber, bom, eu vou mesmo contribuir, então é uma moeda de 2 mãos, né? Quer dizer, uma via de 2 mãos. E aí, nessa linha, Carol, eu queria te perguntar o seguinte. Primeiro, eu trouxe alguns dados na abertura dessa questão da diversidade, né? E a gente sabe que a diversidade ela tem uma complexidade e ela vai além de gênero e existe uma série de outras formas dessa diversidade acontecer. Então, eu vou juntar 2 perguntas aqui. Primeiro, quais são esses desafios para uma mulher, aí vamos trazer isso para o nosso papo, para se tornar uma conselheira, e que competências acabam sendo mais convocadas e como essas competências diversas podem fazer a diferença em grupo. Perfeito. Acho que vai dar para somar aqui aos excelentes pontos da Denise e da Rosana. A Rosana foi assim perfeita em trazer os aspectos micro, né? Cada um tem que buscar, a Denise completou. Deixa eu subir aqui para os aspectos macro, para a gente falar um pouco de Brasil, né? Como você falou, Ana.
Bom, o Brasil não é para amadores, a gente sabe bem, né? E, do ponto de vista de universo corporativo, você tem um país, e eu adoro um estudo que foi feito por um economista de Stanford sobre qual é o perfil das empresas brasileiras em termos de gestão, é o Nick Bloom, o nome dele, e a gente sofre anacronicamente de um problema de produtividade e profissionalização da gestão. E aí eu me refiro à extensa maioria de empresas de capital fechado, né? Então, o primeiro grande desafio é entender que essas empresas todas têm medo. Elas têm um grande desafio de se manter viva, desafio de caixa, ainda mais, né, com os dados macroeconômicos do Brasil. E, nesse sentido, estar no mercado financeiro, e aí eu vou pegar a fala da Denise, né, e da Rosana, que tipo de serviço e de colaboração a gente pode dar, é uma super porta de entrada, né? Você entender a questão econômica, de produtividade, tecnológica das empresas e conseguindo, de certa medida, entender algumas peculiaridades setoriais. Bom, isso é o primeiro grande passo. Todos os conselhos que eu entrei com o chapéu de mercado financeiro, tentando entender a realidade daquele setor e oferecer uma solução. Muitas das vezes elas não compraram, mas elas me conheceram, né? E entenderam que eu tinha a leitura adequada do desafio daquele setor, do desafio daquela empresa, atuando, né, com, inclusive, os desafios de governança. A outra característica do Brasil é justamente por a gente ter essa massa de empresas. Claro que tem diferenças, né? Obviamente, não estou aqui de forma nenhuma tentando criar uma regra, mas trazendo os elementos. Existe uma tendência dos iguais. Então, a diversidade, não estou nem falando da diversidade de gênero, a diversidade cognitiva é muito difícil. Então, as empresas procuram, nos seus conselhos, a Rosana vai dar os exemplos de, né, conselhos, de comitês que podem atuar, mas sem aqui fazer um spoiler, é difícil entrar nas empresas sendo um ser que não é de fora, né? Que não é colega do fundador ou do diretor que tem 20 anos de empresa. Então, isso é difícil. E se você não tem um homem para te indicar, é mais difícil ainda. Então, o grande desafio, além de uma excelente leitura, complementando aqui a fala da Rosane, eu acho que estar no mercado financeiro é um bônus, porque permite que você tenha uma atualização macroeconômica, uma atualização microeconômica, que você entenda tendências, e aí você consiga ser um agente de oferta de solução, fazendo muito mais um pitch de resolução de problema do que de apresentação pessoal. E, segundo, saber falar, quer dizer, saber gerar um movimento adequado para você se inserir num universo de iguais. Então, o maior desafio não é nem gênero. O gênero é, para mim, a consequência da dificuldade de uma diversidade cognitiva. Refutar uma gestão instalada há 20, 30 anos é muito difícil. As pessoas querem ouvir afirmações de validação, né? Olha só como a gente está fazendo certo. Só que isso não vai, obviamente, gerar a longo prazo, né, o valor que essa empresa precisa conquistar para se manter perene. Então, obviamente, que as empresas estão num passo acelerado, elas não sabem muito bem como fazer, e aí eu quero trazer a fala da Denise, por isso que não é uma carreira. Muitas vezes você pode ser chamado para ser conselheira temporariamente numa empresa que está num processo de amadurecimento da governança. Pô, vamos trazer alguém de fora? E aí você, sabendo entrar, pode ser que você fique por 1 ano, pode ser que você fique por 2, nesse processo de ajudar a empresa a ir aceitando a diversidade cognitiva. Há um ponto de vista diferente, um questionamento novo, que muitas das vezes aquele ambiente não está acostumado. Então, eu queria ressaltar esses 2 grandes desafios das empresas brasileiras, na grande maioria, né? Tem um grande desafio macroeconômico, as empresas têm medo, né, de inovar, porque elas têm desafios assim, de curtíssimo prazo de sobrevivência, caixa, desafios de mercado, desafios de futuro, e depois uma tendência a furar essa bolha dos iguais, dos que estão lá há muito tempo, que são validados. E aí você precisa também desenvolver um conjunto de skills socioemocionais para você saber trazer o cognitivo da melhor maneira, né? Então, tentando agregar aqui, eu diria que são esses 2 grandes macro-desafios que desdobram em desafios de competências, de leitura, como a Rosana falou, e que você, né, tem que oferecer soluções, e socioemocionais para você conseguir entrar nesse ambiente, que é um ambiente que tem uma dificuldade de aceitar o contraditório. Deixa eu fazer uma pergunta, acho que é
para complementar mesmo o que você está falando, todas têm experiência super vasta, né, em diversos conselhos. Você percebe, na prática, que os conselhos que são mais diversos têm um jogo mais legal, assim? Eu gosto muito de falar, e óbvio, como a Denise, eu sou militante, né, sempre indico mulher, enfim, todas nós aqui, né? Mas o que eu acho mais difícil, na minha experiência, é a diversidade cognitiva, é contrariar. Tenta contrariar, né? Quem aqui que ocupa conselho sabe como... Acho que foi a primeira grande lição que eu tive, né? Eu toda feliz. Gente, eu acho que eu tenho uma visão diferente. Silêncio. Aí eu, pisei em algum terreno. Já tiraram o cafezinho seu, né? E aí, obviamente, foi ótimo, porque eu aprendi que você tem que fazer um bom bastidor para entender quais são as agendas, para você poder chegar de forma produtiva nesse contraditório, nessa lógica alternativa e tal. Eu acho que esse é o maior desafio da diversidade. E por que isso tem uma alta correlação com o gênero? Porque, como geralmente é o conselho dos iguais, um traz o outro, que é conhecido do um, quando a gente entra, a gente é o diferente. Mesmo que a gente venha pela mão de um homem, né, muitas das vezes a gente é o diferente, né, a gente é o novo. E o body language não disfarça, né, porque os olhares... Acho que tem um desafio enorme, né? Eu já ouvi vários depoimentos, né, de quando as mulheres vão falar, os caras ficam olhando o celular, né? Tem um desafio aí para furar a bolha, mas que você fura com o que a Rosana falou, com conteúdo, competência, e eu adicionaria, né, a capacidade de fazer essa diversidade cognitiva funcionar. Não dá para emburrar. Você tem que... Né? Isso, aliás, é algo que a gente faz pelas nossas futuras gerações de mulheres. A gente não pode desistir. Você quer completar? Não, ela falou... Não, eu estou me lembrando de uma situação, né, que justamente essa coisa do contrariar incomoda profundamente. Né? Eu já tive num conselho em que tinham 3 mulheres, que acho que foi o que eu fui que tinha mais mulher. Não é comum, gente. Comum é 1, 2 no máximo. E assim, vou dizer para vocês, não era o conselho que ficava incomodado, hein? Era o presidente. Era o presidente, não era o restante do conselho. Porque as conselheiras faziam perguntas muito boas, muito difíceis, no sentido de pertinência. E o presidente chegou um dia e falou assim, você nunca perguntou, você não entende disso, o que você está perguntando agora? Chegou a esse ponto. Aí, eu não fazia... Eu sempre fui mais cuidadosa com as perguntas, porque, quando você trabalha numa casa muito grande, você aprende a perguntar. Você aprende a... Esse é meu ponto, desenvolve essa habilidade. Essa habilidade que você falou aí, né, de bastidor e tal. Aí eu disse assim, olha, nós recebemos a informação. Agora, a gente não pode dizer mais que não sabe. Então, você vai ter que explicar. Bem calminha. Aí ele... Então, assim, a gente tem que perguntar, mas a gente tem que tomar o cuidado também, porque a gente não pode virar um embate, nem com a presidência, nem com a executiva, e nem com os demais conselheiros, porque aí você corta a comunicação. Né? Então, acho que a habilidade... A mulher tem essa habilidade negocial, que eu acho que é uma característica feminina. A gente vive negociando tudo na vida, né? Com os filhos, com os maridos, com as amigas, com os amigos. Né? Então, acho que... Não, até aproveitando que vocês contaram aí, né, a olhar o celular e essa curiosidade, eu participei o ano passado de um evento também voltado só para mulheres em conselho, foi muito interessante, e aí tinham mulheres bem experientes falando, aí uma delas falou assim, nossa... primeiro, quando você entra de uma maneira independente no conselho, é 1 ano só para você entender como é que o negócio funciona, quem é quem que está no comitê, quem é a hierarquia da empresa. E, às vezes, ela tinha lá uma pergunta muito boa para fazer, aí ela ficava lá elaborando a pergunta, aí vinha um homem e fazia a pergunta, ela falava, caramba, minha pergunta era tão boa, aí eu desperdicei. E aí eu queria que vocês contassem assim, quais situações curiosas, começando com você, Rosana, que vocês viveram em conselhos que vocês podem compartilhar com a gente? Bom, muito em linha com o que a Carol acabou de comentar.
Eu acho que a gente não pode desperdiçar as nossas características femininas. Tá? Eu vejo muitas mulheres, e ao longo do último ano, eu fiz a mesma pergunta para 200 mulheres. Aqui tem quantas? Sei lá, 80, 100? Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Quantas aqui já receberam feedback de ser muito agressivas? Vocês podem levantar a mão? Levanta mesmo, levanta com vontade. Bom, tá bom. Olha, das 200, as 200 me disseram que sim. Tá? Era níveis diretora, vice-presidente, CEOs, etc. As 200 me disseram que sim. E por que isso acontece? Quando o homem fala, ele é assertivo. E ele transmite segurança, confiança, liderança. Se a gente usa o mesmo tom do homem, a gente transmite agressividade quando não histeria. Assim, hoje ela está difícil. Deu a louca, né? Deu a louca na Rossana. Né? Então, gente, eu tomei na cara a vida inteira com esse feedback e levei um susto quando eu comecei a perceber que outras mulheres também achavam que era eu. Né? Aí eu vi que não era tão especial assim. Mas aprendi algumas coisas. Aprendi, primeiro, eu não posso deixar de dizer o que eu tenho que dizer. Segundo, eu tenho que mudar a forma como eu digo. Então, esse tomzinho suave, mais baixo, assertivo, mais acolhedor, é algo que eu fui desenvolvendo e treinando. Né? É ferramenta porque de trabalho. Dá para chegar e falar assim, cara, você tá viajando. Né? Dá para você falar isso, mas a gente aprende a dizer mais sim e menos não mais. Sabe? Acho que tem algumas técnicas que dá para usar. Levando isso para conselho. E respondendo à sua pergunta, eu tive em um conselho em que éramos um conselho familiar, pai, presidente, filho, CEO. O pai e o filho não se davam de jeito nenhum, nem em casa, nem no trabalho, nem visitas. Nem no trânsito. Nada. Era briga sobre briga. A mãe, que também era acionista, 2 independentes, homens, um financeiro, um comercial, e eu era a terceira independente. Tínhamos as reuniões de conselho e, ao final de cada reunião, falavam, bom, vamos fazer uma deliberação final, o que vocês acharam da reunião? Então, todos os homens chegaram e falavam assim, olha, eu acho isso. E iam muito objetivo dentro dos pontos. E aí chegavam, e você, Rossana? Eu dizia, olha, eu tenho 3 hard e 3 soft. Então, eu dizia, do ponto de vista hard, acho que a gente tem que olhar o working capital para ver se a gente vai ser capaz de chegar no investimento necessário com o financiamento que a gente tem. Eu acho que a gente tem que olhar os estoques, Eu acho que a gente tem que olhar a nossa estratégia comercial. Eu ia muito nas questões técnicas, estratégicas, operacionais e financeiras. Aí eu falava assim, e do ponto de vista soft? Aí eu olhava, batia os olhos, olhava nos olhos com aquela carinha de doce que a gente sabe fazer, eu falei assim, eu queria te parabenizar. Hoje você conseguiu falar com o fulano com um tom que ele não saltou. E eu acho que seria bom a gente pensar quando vocês têm o papel de acionista, quando vocês têm o papel de conselheiro e quando vocês têm o papel de pai e filho. Né? Separar esses papéis. E aí eu ia dando todo o meu feedback com esse jeito acolhedor, né? Sorrindo, suave. E aí toda vez eles me ligavam e falavam assim, Rossana, você que sabe conversar com a gente? Me conta como é que isso, como é que eu falo com ele tal coisa, como é que eu toco essa situação, né? E aí eu também começava a ver, e eu falei para ele, eu falei assim, olha, vocês ficam se polarizando. E aí um começa a falar e outro vai falando mais alto, e falando mais alto, e falando mais alto. E aí eu entro, e para quebrar isso, eu faço uma pergunta bem baixinho. Né? Eu baixo o tom de voz bem baixinho, e aí todo mundo para de gritar para ouvir o que eu estou falando, e eu quebro a dinâmica perguntando alguma coisa técnica que sai. Então, assim, usar essas nossas habilidades que a gente aprendeu a lidar no trabalho, em casa, na família, tudo, ajuda muito. E tanto ajudou que os acionistas se sentiram acolhidos e ouvidos, e eles podiam me ouvir, que eles acabaram saindo e me convidando para ser presidente do conselho.
né? Porque eles falam, você consegue conciliar melhor as situações. Então, acho que a gente costuma falar muito do que a gente sofre no conselho. Gente, a gente é interrompido o tempo inteiro. A gente dá uma ideia e o outro pega a ideia dizendo, mas o fulano, o que você falou foi ótimo. Você fala, cara, quem falou fui eu, né? Você tem todas essas situações, mas usar as nossas armas de uma maneira positiva faz muito mais em favor a nós do que tentar usar as armas dele. Falar mais alto, falar no tom deles, aí você começa a competir numa arena que não é nossa. E você, Denise, tem alguma... O microfone. Desculpa. Acho que essa de você falar, ninguém reagir, aí o cara fala, e aí todo mundo fala, legal. Eu disse, peraí, mas eu acabei de falar isso. Era assim, quase que de 10 em 10 reuniões acontecia. É um assalto, né? Intelectual, né? O assalto intelectual era... Daí você fala, mas não foi isso que eu acabei de falar? Exatamente. Então, isso acontecia muito na vida executiva, e, infelizmente, ainda acontece no Conselho. É como se a minha tecla SAP não funcionasse, sabe? Então, aí mas eu, como já estou acostumada, eu falo, mas foi isso que eu acabei de falar, exatamente. Me divirto e tudo bem. Assim, teve algumas situações, teve uma especial em que a gente estava fazendo um M&A, e o M&A, eu sou do comitê de investimento, via de regra, quando eu estou nos conselhos, né? Às vezes comitê de estratégia, às vezes comitê de investimento, pela minha história, naturalmente. E aí a gente queria fazer uma due diligence operacional, porque ia comprar uma empresa, tinha que ver o que estava acontecendo na parte operacional da empresa. E o dono, o dono, o sócio controlador, não, a gente entende muito, a gente não precisa disso, é gastar dinheiro à toa, e não sei o quê. Aí eu disse... Então, aí já estava quase passando essa história de não fazer. Aí eu disse, olha, então, eu não me sinto confortável de seguir esse negócio sem uma due diligence operacional. E os caras estão tudo quietinho, concordando com ele. Tudo quietinho. Eu fui a voz discordante, mas eu falei isso com muita calma. Eu disse, olha, eu não me sinto confortável de seguir. Aí, todo mundo quietinho, eu disse, eu só queria saber o que meus colegas pensam. Aí os outros, nós também não. Nós também não. Eles falaram, ufa, graças a Deus, alguém falou. Nós também não. Aí foi aprovada a due diligence operacional. Aí ele fazia, essa governança vai acabar com a empresa. Mas é o contrário, né? Não, é o contrário, a governança que vai salvar a empresa. Mas, espera aí, gente, meu alarme está tocando aqui. Mas o que eu quero dizer com isso é que ele não pôde resistir, porque eu fui assim, extremamente polida, e eu conclamei os outros que estavam já deixando passar, porque ele é o presidente, ele é um cara muito sábio, de verdade, conhece muito do negócio, os caras dele são bons, mas a gente tem hora que a gente tem que ser uma voz discordante, e aí você chama as pessoas para o seu lado. Sempre ser uma voz discordante, elegante, e aí no lado técnico. Acho que é isso. A gente não pode achar nada. A gente tem que saber, né? Por isso que a gente tem que estar sempre se preparando muito para não perder o respeito das pessoas que estão com a gente no conselho. Por isso que a Rossana falou, a Carolina falou, a gente tem que sempre estar se preparando muito como conselheira. Talvez seja a posição mais difícil, porque você que vai agregar alguma coisa para eles, né, para a diretoria, e não o contrário. Bom, eu estou aqui meio preocupada com o tempo, que é o meu papel, mas quanto tempo a gente tem? Não temos tempo. Eu queria acho que rapidamente, se vocês pudessem, cada uma, selecionar um conselho que vocês, conselheiras, dariam para as nossas investidoras e futuras conselheiras, qual seria? Carol, vamos lá. Bom, gente, vocês viram que é difícil ser mulher, né? Eu já sabia disso, agora a gente está... Na minha cabeça tinha mais meia hora ainda. Não, e olha a quantidade de características, competências que a gente precisa desenvolver ao longo da vida. Mas eu falaria, tudo isso dito, concordando 100%, tem uma ferramenta, pessoalmente, que eu recomendo, e tem curso para isso,
além de boa terapia, né, a gente tem que fazer terapia sempre, porque os homens não fazem, aí isso acaba sendo um grande aliado nosso, humor. Humor é coisa séria. E tem reflexo na saúde. Tem vários estudos que mostram como o humor está correlacionado a menor risco cardiovascular, agora que eu estou com um pezinho na saúde. E ele é uma ferramenta que abre muitas portas, né? E te permite trazer uma leveza e fazer com que as verdades apareçam, né? Então, brincando aqui, né, falando uma coisa engraçada, uma vez um monte de homem falando, concordando, chegou na minha vez e eu, mas, gente, vocês estão bem com isso? Aí todo mundo, não! Mas a capacidade, às vezes, de você furar a bolha, fazendo uma pergunta diferente, de forma leve, traz conhecimento novo para o grupo. Invistam em humor. Humor é importante. Rosana. Bom, eu acho que conselheiro virou o novo coach. Vocês lembram, uns 10 anos atrás, que todo mundo queria ser coach, né? Hoje está meio que uma moda de todo mundo quer ser conselheiro. Então, meninas, não eu adoro moda, mas para roupa. Para o resto, acho que ser voz discordante também é muito em relação às nossas próprias vidas, carreiras, competências, né? A gente se questionar muito o que eu sou boa e no que eu quero fazer, né? Então, ser conselheiro não é seguir uma moda, não é uma carreira alternativa. Ele exige um trabalho diário para ocupar posições, como diz bem a Denise, né? Então, reflitam muito, vejam se realmente é isso que vocês querem, e se não, tudo bem também, né? Mas eu acho que os 4 conselhos que eu dei, de capacitar sempre, de preparar seu pitch, de trabalhar seu networking e de trabalhar sua reputação, gente, isso vale para qualquer coisa. Então, invistam nisso, invistam em vocês, e invistam em vocês não para dentro. Vocês são lindas e maravilhosas, mas o mundo precisa saber também. Eu diria para vocês, antes de tudo, invistam na carreira. Mais do que para ser conselheira, a gente tem que investir na carreira do que para ser conselheira. Se vocês tiverem uma carreira incrível, vocês vão naturalmente ser convidadas para ser conselheira. Eu nunca almejei ser conselheira na vida. Aconteceu porque eu trabalhei muito duro, muito duro, e aconteceu. Então, eu espero que aconteça para vocês todas, pela competência e pela carreira que vocês tiverem, tá bom?